Oi, pessoal, bom dia a todos. Bom, antes de tudo, quero saber se vocês me escutam, se está tudo certo com o áudio, se vocês conseguem me escutar bem. Ok, tá bom, Vera, obrigada. Ótimo. Então, pessoal, hoje é a nossa segunda sessão de julho, né? A gente vai falar mais um pouquinho sobre marketing digital, mas hoje o nosso foco vai ser principalmente nas táticas e tudo que envolve a manutenção e a fidelização dos nossos clientes, tá? Então, hoje em dia, muita gente diz que o marketing tem duas funções, coisa que antigamente as pessoas não costumavam dizer, que assim, que antigamente realmente a gente não percebia essa importância. E as duas funções do marketing, a primeira, claro, é conquistar o cliente, coisa que a gente já conhece há bastante tempo, e a função tão importante quanto é manter esse nosso cliente. Tá? E o mercado de hoje é tão competitivo que é fundamental que a gente encontre maneiras de realmente manter esses nossos clientes. Né? Porque tem tanto barulho lá fora, tem tantas empresas, tanta concorrência, que se a gente realmente não cuidar muito bem desse nosso cliente, a gente pode perder muito rápido, em um clique, assim, em um momento a gente perde esse nosso cliente. Tá? Então, a retenção do cliente é cada vez mais importante na era digital e todos os canais de marketing são importantes para isso. E eu vou explicar um pouquinho para vocês quais canais a gente pode usar nesse cenário e um pouquinho também dessa teoria da manutenção do cliente, tá bom? Então, pessoal, antes de tudo, a gente vai falar sobre o valor de um relacionamento a longo prazo. Tá? E a fidelização do cliente em si tem sido muito falada no momento, assim, por especialista de marketing, de pessoal de geração de demanda. O valor desse relacionamento tem sido realmente muito abordado, né? E essa fidelização. Então a gente vai mostrar antes de tudo alguns números para sintetizar tudo que a gente vai ver ao longo da apresentação. E, em primeiro lugar, 80% dos futuros negócios vem de 20% dos clientes existentes. Tá? E é um dado super impressionante, né? Então, realmente, os nossos clientes atuais, eles têm um significado, uma relevância muito grande para nós. Né? E outro dado impressionante é que a probabilidade de vender aos clientes existentes é mais ou menos 70% maior do que para a gente vender para um novo cliente, tá? Ou seja, é gigantesca. Então, realmente, a gente percebendo esses números, a gente vê o quanto é importante a gente focar nisso e não só focar realmente na obtenção de novos clientes, tá? E desde o ponto de vista do marketing, e tendo em conta que a gente tem recursos reduzidos, né, porque essa vida é real, né, gente, atualmente, realmente, a gente tem que otimizar ao máximo a nossa verba. É também mais barato fazer marketing para retenção do que o marketing para aquisição. Ou seja, é o custo-benefício, né, e realmente o quanto a gente gasta para manter um cliente é bem menos do que para a gente conquistar esse novo cliente. Tá? E apesar disso tudo, poucos profissionais de marketing ainda focam nisso. Tá? A gente tem aqui alguns dados que é mais ou menos 15% dos profissionais em geral, né, que usam as táticas de marketing, que focam na manutenção. Né? Então, grande maioria ainda foca realmente na aquisição, e é por isso que a gente realmente sai à frente se a gente focar na manutenção desse nosso cliente. Tá? E aqui, pessoal, só um dado para compartilhar com vocês, que até 2018, até o ano que vem, mais de 50% dos nossos clientes vão usar o celular em todas as suas atividades online. Né, isso já tem se tornado uma realidade, eu sei que isso não é novidade para ninguém, que realmente a gente tem ficado cada vez mais, a gente tem tido cada vez mais acesso às informações, né, de maneira mais fácil, mais rápida. Então a gente está realmente na era da informação. A internet traz dados para os nossos clientes em tempo real, de maneira instantânea. Então, realmente, antes da compra, o cliente pode analisar de maneira super fácil todas as informações sobre a gente.
né? Ele pode acessar nosso website, ele pode procurar a gente nas redes sociais, ele pode procurar fóruns, sites de feedback de cliente, tipo Reclame Aqui. Então, com toda essa abundância de tecnologias e informações, nunca o poder de decisão esteve tão centralizado no nosso cliente. Tá? Então, se trata do cliente e não da gente. Então, tudo que a gente faz tem que ser 100% focado neles, tá? Porque o cliente, mais do que nunca, tem todas essas ferramentas na mão que acabam realmente deixando esse cliente com muito mais poder. E aqui, pessoal, quem acompanha nossos treinamentos, quem já participa desde o ano passado, já provavelmente conhece esse novo ciclo, né, que é o ex-funil, né, era um funil, agora a gente comenta que virou esse ciclo, que ele demonstra a jornada do nosso cliente atual. E essa jornada não tem começo e não tem fim, é realmente cíclica, ou seja, a gente nunca pode parar, né? Não basta a gente conquistar o cliente, a gente tem que trabalhar também aqui nessa partezinha da esquerda, que é o pós-venda, né? E não só o pós-venda, mas também o pós do pós, né? A manutenção. Então, é a gente se certificar de que esse cliente está feliz, de que a gente realmente está otimizando ao máximo esse relacionamento entre nós e o nosso cliente, tá? Então, o que antes era simplesmente que tinha todo o ciclo e terminava na venda, conseguir vender ok, próximo, né? Vamos conquistar novos clientes, isso agora mudou, tá? Então, é basicamente esse ciclo o que acontece agora, tá? Antes da venda, essa fase, por exemplo, eu vou até comentar com vocês nos próximos slides, mas já para fazer um overview disso daqui, essa fase, por exemplo, que ele explora, avalia as opções, tudo isso o cliente tem feito por conta própria. Tá? A gente não é mais contatado assim que o cliente começa a explorar opções, avaliar essas opções. Não, tá? Ele faz isso sozinho, por conta própria, devido à facilidade realmente na obtenção das informações. Tá? Então, é justamente por isso que se a gente não tem uma presença online, por exemplo, a gente não vai ser nem levado em consideração. E é isso que a gente sempre comenta com vocês, sempre comenta, enfim, em qualquer tipo de treinamento ou de ação de marketing digital. Né? Se a gente realmente não está presente no meio digital e o cliente não encontra, a gente não vai ser nem levado em consideração. Por isso que é tão importante também o nosso posicionamento em todos os ciclos, né? Em todas as fases desse ciclo. Então, desde exploração, avaliação, a compra em si e todo o pós-venda também, tá? E aí a gente vai compartilhar algumas dicas, principalmente agora focados no pós-venda, tá bom? E aqui, pessoal, falando um pouquinho do comportamento de compra do nosso cliente em si. Então, como vocês podem ver nessa imagem, aqui a gente está comparando como era e como virou, né, esse ciclo, que é o que eu comentei com vocês, que antes era um funil. E a gente não trata mais o processo de venda como um funil, tá? E por que isso? Porque a gente não pode tratá-lo de forma linear. Porque a verdade é que o ciclo, essa jornada do cliente nunca termina. Tá? Então, agora é um ciclo realmente contínuo, essa é a ideia, é não ter começo, meio e fim, é contínuo, e o cliente é o centro de tudo que você for fazer. Tá? Então, no centro de todo esse ciclo, de todas essas fases, está o seu cliente, mais importante do que tudo. Tá? Então, tudo que você for fazer, for executar, seja no pré-venda, seja no pós-venda, o cliente é o ciclo, é o mais importante desse ciclo, realmente é o centro disso tudo. Tá? E aqui a gente tem do lado direito, como eu comentei, o que a gente já está familiarizado, que é basicamente o funil, né? O funil aqui da esquerda, mas num outro desenho. Então, é a jornada tradicional de compra, tá? E, pessoal, vocês não estão me ouvindo? Parece que está cortando a voz. Eu estou aqui no escritório, pode ser a conexão daqui. Agora sim? Tá. Ah, então tá bom. Obrigada, pessoal, porque às vezes eu fico aqui nesse monólogo, né? Não consigo ouvir vocês. Tá bom, obrigada, gente. Obrigada, Sérgio, Karina. Isso. Mas, Vera, pode ser a conexão também.
tá? Às vezes é a conexão aqui que não ajuda muito, mas então tá. Qualquer problema podem me avisar, tá, gente? Podem ficar à vontade aqui no chat de grupo. Até esqueci de falar no começo da sessão, mas a gente tem o chat de grupo para a gente interagir. Podem ficar à vontade para adicionar comentário, dúvida, enfim, tá bom? Ah, então tá. Então, obrigada, pessoal. Então, vamos voltar lá. Qualquer coisa, podem me avisar que eu vou ficar vendo aqui o chat de grupo durante a nossa sessão toda, tá bom? Então, como eu estava falando, realmente aqui tem o lado direito o nosso antigo funil, desenhado de uma outra maneira, e depois o lado esquerdo, que é o novo, né, que é realmente o pós-venda, que é o que a gente tem que assegurar que a gente está realmente otimizando e deixando esse nosso cliente aproveitar ao máximo o que a gente tem a oferecer e nos assegurando de que ele está feliz, de que ele realmente não vai falar mal da gente para os conhecidos dele. Então, tentar deixar esse cliente o mais feliz possível, tá? E aí aqui, pessoal, que a gente fala que é essa nova fase, tá? Que é comprometer, otimizar e expandir. E aí a gente já até falou em detalhes sobre isso, não vou repetir tudo para não ficar cansativo para quem sempre acompanha nossos treinamentos, mas realmente nessas fases é onde a gente, por exemplo, né, só comentar alguns exemplos das dicas que a gente dá nessa fase nova, que é relativamente novo para todo mundo. Então, por exemplo, você entregar um guia para o seu cliente, como começar a utilizar melhor suas comunidades, participar de grupos que você tem de clientes, depois você, claro, com frequência, saber se está tudo bem, né, ter um relacionamento constante com esse cliente, perguntar feedback de uso da solução, fazer um estudo de caso de sucesso dos clientes que realmente estão bastante felizes, tá? Assim você consegue também se posicionar para os outros clientes. E nada é tão efetivo quanto um cliente ouvir de um outro cliente, né? Então, nada que a gente disser vai ser mais relevante para um prospect ou para um cliente do que ouvir um cliente nosso. Então, são algumas dessas táticas que são interessantes da gente executar nessa segunda fase do ciclo, tá? A gente tem até a gravação, pessoal, de uma apresentação do ano passado, que é do ciclo de vida do cliente, que aí realmente a gente abordou exatamente cada fase desse ciclo e quais ações a gente recomenda em cada uma dessas fases. Tá lá no nosso Jam, caso alguém não encontrar, podem me avisar que eu ajudo vocês, envio. Agora está no YouTube, porque a gente mudou de plataforma de webinar, né, do ano passado para esse ano, mas a gente tem a gravação disso, tá? E aí ele fala bem detalhadinho de todo o ciclo e de cada fase desse novo ciclo, tá? Então, pessoal, além de tudo, os comportamentos de compra mudaram. Então, essa é outra mudança que está acontecendo na nossa indústria de software, de serviços, né? Então, os clientes, eles estão cada vez mais preferindo se mover para um modelo de subscrição, né? De soluções em nuvem. Então, isso também muda bastante nossa maneira de trabalho, de posicionamento, de até mesmo de marketing em si, né? De ações para geração. Então, a gente não está pensando somente na venda de um produto de maneira isolada, mas a gente precisa pensar realmente em um serviço de subscrição renovável. E esse modelo também faz sentido desde o ponto de vista do nosso revenue e da margem de lucro, né, já que a venda não termina quando termina a assinatura do nosso contrato. Então, é por isso que o marketing voltado aos clientes é imprescindível, é indispensável, porque a gente, além de tudo, necessita que esse cliente renove a assinatura, né? Então, nesse modelo, fica ainda mais importante e relevante esse marketing no pós-venda. Tá? Então, essa mudança na mentalidade de como fazer marketing antes e depois da venda é necessária para manter nossos clientes. Ou seja, não é só antes que você tem que ter esse trabalho, esse esforço, não é só antes que você tem que aplicar verba, tá? Você tem que pensar como um todo, no ciclo como um todo, porque depois da venda efetuada é tão importante quanto antes. Tá? E isso daí vem cada vez mais se tornando mais realidade no nosso negócio, no nosso dia a dia, tá?
E aqui, pessoal, como que o papel do marketing está mudando? Né? E aí aqui não é, acho que só para profissional de marketing, mas em geral é interessante a gente perceber, né, como que a gente tem que mudar por conta da mudança dos nossos clientes. Né? Como eu comentei, na verdade, como todo o conteúdo disso daqui gira em torno disso, né, o cliente é o foco. E só para deixar isso claro para vocês, pessoal, mais uma vez, todo o conteúdo dessa apresentação foi feito esse ano pela nossa equipe global, tá? E aí eu só localizei, traduzi, incluí algumas coisinhas só para ficar mais de acordo com o nosso cenário, mas basicamente, assim, todo o conteúdo disso é de uma equipe global que gera conteúdo de treinamento de marketing e geração para os nossos parceiros, tá? Então é realmente um material bem atualizado e, enfim, é uma equipe toda que cria isso, tá? E o mote disso daqui é realmente cliente no centro de tudo. E aqui, claro, o marketing muda por causa da mudança do cliente. Né? Não adianta a gente continuar fazendo evento físico se o nosso cliente começa o processo e até continua o processo, enfim, se o cliente está cada vez mais online, né, nas redes sociais, enfim, fazendo buscas na internet sobre a gente e a gente lá num evento físico esperando esse cliente que, na verdade, está buscando por nós online. Tá? Então, por isso, claro, que a gente precisa também mudar junto com a mudança do cliente. Tá? Não temos escolha. Realmente, isso daí é uma premissa do marketing atual e a gente, se não agir de acordo com isso, a gente fica para trás. Tá? E atualmente, como a gente mostrou, o desenho dessa jornada também mudou, né? E a gente agora fala de todas essas etapas. Então, isso daqui, claro, é uma teoria, né? Não precisa a gente seguir isso no dia a dia exatamente, eu sei, né? Não tem como a gente só ficar focado na teoria, mas é importante, pelo menos por enquanto ainda é uma coisa relativamente nova, a gente entender um pouquinho desse processo, entender os porquês e como que a gente pode otimizar nossa presença e o nosso relacionamento com o cliente ou com o prospect em cada uma dessas fases, tá? Então, aqui nesse gráfico ele mostra que não é simplesmente uma direção que isso daí segue, né? Ele realmente é cíclico, ele vai, ele volta, então pode ser que um cliente você consiga fazer um upsell, um cross-sell, enfim, que você consiga otimizar ainda mais esse cliente, e essa é uma das ideias realmente desse novo marketing, né, é a gente otimizar, e por isso não tem fim, né? Por isso, mais uma vez, é um ciclo, tá? Não tem uma ponta. Então, manter os clientes felizes, ter certeza de que ele tem o máximo que ele pode de nós, e para isso a gente precisa estar próximo dele, né? Antes de tudo. E aqui, o que será que está direcionando a mudança para vendas e para retenção, que tudo liderado pelo marketing, tá? E pessoal, o fato é que o nosso consumidor não contata mais a gente quando ele percebe uma necessidade, tá? Isso já é um fato, isso a gente já tem explicado por números, e isso cada vez mais tem ficado mais relevante. Então, quando ele perceber uma necessidade, por exemplo, quero trocar de CRM, quero instalar um CRM, enfim, qual seja a necessidade dele, mesmo que não se restringe só, claro, ao nosso mercado de tecnologia, né? Isso daí em geral. Ele vai fazer essa busca por conta própria. Isso já é um fato, tá? Por isso que a gente fala muito hoje em dia do pull marketing. Tá? E é mais uma vez uma teoria, quem não conhece ou já viu o pull, push, mas não lembra direito o que é. Então, o que seria esse pull marketing? Né? Ele trata-se de trazer o consumidor até o produto ou serviço. Tá? Então, ele motiva o consumidor a procurar diretamente por esse produto ou por esse serviço. Tá? Então, assim, em resumo, em linhas gerais, o marketing pull é o marketing que desenvolve publicidade e estratégias que tem como objetivo motivar os consumidores à compra. Tá? E isso não se trata apenas do consumidor final, né, gente, que a gente chama do consumidor B2C. É óbvio que as estratégias de marketing e fidelização de clientes B2B requer táticas diferentes do B2C, tá? Mas nosso mercado de B2B também necessita disso e também realmente vai tirar muito proveito desse novo modelo de marketing e de contato com o cliente, tá?
Então, os nossos compradores, por exemplo, do mercado B2B, tendem a ter um grau de exigência muito elevado, né? Então, em geral, é um outro tipo de venda, né? Envolve mais planejamento, envolve muitas vezes mais dinheiro, mais verba, mais pessoas envolvidas. Então, é um outro tipo de negócio, né? Não adianta a gente comparar nosso negócio com um negócio com um supermercado, por exemplo, que é o modelo de negócio deles. O consumidor é o mesmo, o modelo do consumidor é o mesmo. Então, todos precisamos mudar a maneira de fazer marketing, caso a gente ainda não tenha mudado. Mas é claro que as estratégias de cada um serão diferentes, né? E a gente, como eu comentei, os nossos clientes, eles têm um grau de exigência bastante alto. E o item mais importante para que as empresas realmente atendam esse mercado é possuir um entendimento completo dos problemas desses clientes, tá? Para que a gente tenha uma expertise necessária para resolver esses problemas, né? E aí, nesse caso, não importa se tratar de um consumidor final ou de um cliente corporativo, que é o nosso caso, uma das regras mais simples, mais básicas disso tudo dessa fidelização do cliente, é tratar bem o cliente, é estar próximo a ele, é realmente fazer campanhas para medir a felicidade desse cliente. E a gente comentou disso, vou até colocar o nomezinho aqui da sessão. Na sessão deve fazer 1 mês e meio, mais ou menos, que é o Net Promoter Score, que é uma maneira bastante simples de medir a felicidade do seu cliente. Né? E aí, nesse caso, por exemplo, do Net Promoter Score, como funciona? Você simplesmente pergunta para esse cliente se ele recomendaria a sua empresa para um amigo. Né? E é só essa pergunta, tá, gente? Não é uma questão aberta, não é um questionário enorme, porque as pessoas também têm cada vez menos tempo, né, devido a essa enxurrada de informação. Então, por isso, a gente precisa ser bem objetivo, né, em todas as comunicações, seja com cliente, seja com prospect, enfim. Quanto mais objetivo a gente for, maior a taxa de engajamento que a gente vai ter dessa pessoa, né? Seja cliente, prospect, não importa. Então, se a gente conseguir fazer isso de maneira bem rápida, objetiva, muito melhor. E o Net Promoter Score ajuda a gente bastante nisso, nessa questão de medir a felicidade do cliente, de saber como que a gente está com os nossos clientes atuais e a partir daí tirar, né, fazer um cenário dos nossos clientes e criar campanhas, criar incentivos, manter um relacionamento mais próximo, tá? Então, existem maneiras realmente que não são muito complexas e que nem vão tomar muito tempo de vocês para saber como que está a felicidade e a satisfação desses clientes, tá? Que é muito importante até para a gente conseguir, a partir daí, saber quais ações tomar, né? Antes de começar efetivamente saber como que a gente está hoje, que é muito importante. Eu vou até comentar com vocês aqui ao decorrer da apresentação, que é importante a gente ter essas métricas, né? Não só fazer as coisas de maneira subjetiva, mas a gente realmente conseguir estabelecer algumas métricas, alguns padrões para saber se a gente está de acordo ou não com o que a gente espera e com o que a gente considera bom, tá? E além do mais, trata-se de um relacionamento, né, gente? A gente com o nosso cliente, antes de tudo, é um relacionamento. E assim como qualquer outro relacionamento, ele é moldado a partir da confiança, né? Sendo a comunicação e a transparência fundamentais para a geração de um relacionamento saudável com esse nosso cliente. Né? Então, não adianta a gente mascarar alguma coisa, enfim, para conseguir fazer a venda, para conseguir fechar um número nesse trimestre, enfim. E depois a gente realmente vai perder a confiança dessa pessoa e aí é muito difícil que a gente recupere. Né? Então, por isso, a gente precisa pensar a longo prazo, precisa pensar na manutenção e também não só na manutenção desse cliente em si, mas do quanto esse cliente satisfeito vai ajudar a gente, vai conseguir criar caso de sucesso, ou pelo menos vai falar bem da gente para os conhecidos dele, né? E o quanto um cliente insatisfeito vai fazer isso muito mais do que o satisfeito. Né? Ou seja, se alguma coisa não fica transparente, se o cliente percebe que a gente quis tirar vantagem, né, de alguma maneira, isso daí vai ser muito mais disseminado do que se a gente fizer tudo certinho e der tudo super certo com esse cliente. Né? Um cliente insatisfeito conta para 20 e um satisfeito conta para 4.
né? Esse número não é um número exato, mas é um exemplo que acho que realmente talvez seja até maior a diferença entre, né, um cliente satisfeito e insatisfeito. Quando a gente tem uma insatisfação, a gente sai gritando para o mundo isso. Então, realmente, é muito importante a gente manter colocar tudo em pratos bem limpos, né, com os nossos clientes. E é uma conexão que diversos aspectos são considerados, né, para essa conexão, para que essa parceria realmente seja consolidada, né, e principalmente quando a gente fala de fidelização, né, então para a gente fidelizar um cliente não basta que ele esteja um pouquinho satisfeito, né, para a gente fidelizar de fato a gente precisa ganhar essa pessoa, ganhar a nossa confiança, né, fazer essa pessoa realmente confiar no nosso serviço, em nós, na nossa empresa, tá? E as empresas devem entender muito bem que os clientes corporativos têm suas necessidades, têm seus objetivos de negócio também, assim como nós, e eles precisam entender a posição da nossa empresa, como ela funciona, principalmente em termos de transparência, né? Então, deixar tudo bem transparente, como vai funcionar todo o processo e realmente cumprir, né, isso daí, a gente agir de acordo com isso, são pontos cruciais para que a gente consiga essa fidelização, né? Quando essa troca é realizada, que realmente é uma troca, né, entre nós e o nosso cliente, você entende o seu cliente melhor e você fornece para ele um tipo de informação realmente direcionada, de acordo com as necessidades dele, e uma cadeia de fatores vão acontecer em benefício desse relacionamento com o seu cliente, tá? E aqui, pessoal, não menos importante do que tudo que a gente comentou até agora, é trabalhar a segmentação. A gente tem cada vez mais trabalhado bastante essa questão da segmentação dos clientes, tá? E o que é a segmentação? É a divisão de grupos com características similares, né? Então, é realmente perceber as particularidades de cada pequeno grupo, suas necessidades específicas, né? Então, é separar o seu todo em grupos que tenham essas similaridades, tá? Então, a gente, por exemplo, como SAP, tem trabalhado bastante em campanhas diretas e em campanhas indiretas, que são campanhas que a gente disponibiliza para vocês na agência virtual, por exemplo. E a gente tem trabalhado bastante na segmentação, né? Então, a gente tem criado bastante microcampanhas, são campanhas focadas em indústria, por exemplo, tá? E nessas campanhas a gente foca realmente na necessidade, no pain point daquele pequeno grupo. Tá? Então, segmentando, a gente consegue se aproximar muito mais do nosso cliente. Então, a gente ainda vê muitas empresas, a gente aqui também tendo contato com vocês, a gente vê muitos parceiros também trabalhando o marketing, fazendo tudo certinho, o processo, e aí, no final do dia, cadê o resultado? Né? Por que será que a gente não consegue ter um resultado? E aí, a gente trabalhando isso de maneira mais próxima, a gente percebe que essa segmentação ainda não é muito utilizada, né? Então, existe muito disparo de uma campanha para a base toda, né? Não é feito um perfilamento de base, essa divisão por características similares. Então, conversar com esse cliente de maneira genérica tem sido muito pouco efetivo, porque o cliente recebe informação de todos os lugares, né? Então, ele realmente recebe contato, ele recebe posicionamento de outras empresas, né, dos nossos concorrentes. Então, a gente vai ser só mais um se a gente tratar essa pessoa de maneira genérica, né? Então, por isso que é muito importante a gente trabalhar de maneira segmentada e cada vez mais a gente conseguir fazer a segmentação, seja da nossa base de clientes, seja de uma base que a gente adquiriu e quer atacar essa base, tá? Não importa. A gente precisa segmentar para que a nossa mensagem esteja de acordo com o que aquele pequeno grupo quer ouvir, né? Então, que esteja de acordo com o dia a dia, com os pain points, com as necessidades daquele grupo de pessoas em específico, tá? E não de maneira generalizada, porque também de maneira generalizada, a gente, além de ser menos efetivo, muitas vezes, se for uma ação de marketing digital, por exemplo, a gente vai gastar mais, né? Porque a gente vai disparar para um universo maior
e a nossa mensagem não vai ser efetiva, não vai ser focada, então ela vai ser muito mais descartada do que se a gente tivesse feito direitinho essa segmentação, tá? Então a segmentação, ela realmente, ela auxilia a gente em muitos aspectos, tá? Então, até mesmo se a gente quiser criar um produto ou serviço de acordo com aquele pequeno grupo, né, com similaridades, então a gente pode criar uma oferta focada naquele grupo, né, e disparar, por exemplo, essa oferta, cada oferta pensando em cada grupo, né? Isso daí é uma segmentação que a gente tem feito até aqui em casa mesmo. Então, é realmente saber o que motiva aquele cliente, aquele perfil, aquele tipo de cliente e fazer todas as nossas ações a partir daí, tá? E aqui, pessoal, focar, né? Mais uma vez a gente fala do foco no cliente. Pode ficar até um pouco cansativo, peço desculpas se tá, mas como eu falei, o conteúdo principal disso é o foco no cliente, então muitas vezes a gente vai falar realmente sobre isso. Tá cortando o meu áudio, pessoal? Vocês estão me ouvindo? Como que parece que tá cortando? A Vera me comentou. Vera, a Vera que tá ajudando aqui a. Tá ok? Normal? Ah, então tá. Obrigada, gente. Eu adoraria que vocês tivessem áudio e a gente pudesse se falar durante a sessão. Mas infelizmente ainda não. Quem sabe um dia a gente consiga isso. Por enquanto tenho que ler só, mas tá ótimo, pessoal. Obrigada. Então tá bom. Então vamos lá. Aqui, mais uma vez, como eu falei, então, foco no cliente, e aí a gente sempre fazendo aquela pergunta: o que a gente quer alcançar a partir daí? Né? Então, realmente, a ideia aqui é a gente se organizar, é a gente saber o que a gente quer alcançar para depois a gente agir. Né? Então, é realmente a gente saber qual que é o nosso objetivo com aquele grupo de clientes, se a gente fizer a segmentação, né, é a gente não atacar, simplesmente fazer por fazer. Né? Então, é a gente ter um planejamento, tanto de verba quanto de recurso pessoal nosso, né? Seja no social selling, seja em uma ação de marketing digital, seja em post em redes sociais, não importa. Tá? O importante aqui é que a gente tenha um plano, uma estratégia, sempre focado no nosso cliente, mas saber o que a gente quer. Se a gente quer com essa campanha gerar demanda, se a gente quer com essa campanha fidelizar nossos clientes, se a gente quer fazer a conscientização desse público, qual que é a indústria que a gente vai trabalhar, se é por LOB, se é por indústria, se é por perfil de profissional. Então, é ter tudo isso bem desenhado antes de começar em si com a campanha. Tá? E não precisa ser assim aquela coisa super complexa, é simplesmente para que a gente tenha um foco, né? Porque o universo de contatos na internet, enfim, é muito grande. Então, se a gente não tiver esse foco, a chance da gente acabar se perdendo nesse processo é muito grande. Tá? Então, essa é a dica, é realmente. A gente fala isso nos treinamentos de social selling, por exemplo. Inclusive, quem não conhece nosso programa de social selling, a gente recomenda bastante, tá? Vocês podem me enviar um e-mail ou até para o Renan, vou deixar aqui o contato do Renan, que alguns de vocês já devem conhecer o Renan, ele apoia a gente também nesse pacote de social selling e diversas outras coisas. E é um programa gratuito de vendas nas redes sociais, tá? Você consegue a licença gratuita por 6 meses do LinkedIn Sales Navigator. Então, é mais uma possibilidade, né, de você estar presente no mundo online. Então, é fazer uma campanha de marketing junto com o pessoal de vendas, trabalhando bem forte com o social selling, né, sempre muito focado, sempre pensando no cliente, sempre fazendo mensagens, divulgações com o foco no cliente. Né? Então, o que isso quer dizer? Né? Não dizer só o que a gente quer, mas dizer o que o cliente quer ouvir. Né? Então, e isso daí existe um abismo muito grande entre o que a gente quer dizer e o que vai ser interessante para o cliente. Né? Então, e isso seria mais ou menos o foco que a gente diz, né? Foco realmente no cliente. Segmentar, falar o que ele quer ouvir para a gente ser levado em consideração. Se a gente não fizer isso, seja numa campanha de marketing, seja com social selling, né, com os seus e-mails lá, enviados a partir
do LinkedIn Sales Navigator, se a gente não focar, se a gente não tratar aquele cliente de maneira humanizada, né, que essa é uma outra dica que é sempre muito comentada atualmente pelo marketing atual, marketing 3.0, enfim, é realmente tratar esse cliente como uma pessoa, né, e não tratá-lo como um número, como uma massa. Né? As pessoas querem ser tratadas como pessoas e o seu cliente, como eu comentei, mesmo sendo um cliente B2B, não importa, ele é um cliente, ele é uma pessoa e ele vai sim te levar mais em consideração se você realmente tratá-lo dessa maneira e não de maneira massiva. Né? E isso daí serve até, gente, por exemplo, para o tom que você vai usar numa comunicação. Né? Então, se você está falando com esse grupo, talvez aquela formalidade toda nem caiba tanto, dependendo do grupo, do perfil desse grupo que você está se comunicando. Se forem empresas menores, por exemplo, empresas em crescimento, né, pode ser que essa formalidade, que um comunicado grande, ele nem seja relevante, nem seja muito levado em consideração. Tá? Então, é importante a gente se colocar no lugar realmente daquele perfil de cliente ou de prospect, né, que a gente está conversando, para a gente conseguir pensar, né, com a cabeça dele, para que a gente consiga sentir um pouquinho do que a gente acha que ele vai sentir, tá? E aí, pessoal, a gente vai entrar um pouquinho agora na rotatividade do cliente. Né? Por que que existe essa rotatividade? Por que que a gente perde nosso cliente? O que acontece? E como a gente pode evitar isso, tá? Então, gente, antes de tudo, o que move o nosso negócio? Né? A gente tem os nossos objetivos de negócio, né? Que, em linhas gerais, realmente é ter lucro, né? Sem nenhuma hipocrisia aqui. É que a gente consiga se posicionar como um fornecedor de confiança, que a gente minimize a rotatividade de cliente e, no fim do dia, tudo isso para a gente realmente manter ou ter, né, uma margem de lucro bacana, tá? E a gente tem, claro, os desafios, né, e os motivos que levam nossos clientes a realmente largarem a gente, a trocarem de fornecedor, a gente perder esse nosso cliente, tá? E aí são inúmeros, né? Aí cada caso é um caso. A gente tem aqui alguns exemplos de desafios, tá? Mas assim, em linhas gerais, é importante a gente focar nisso. Se a gente não focar na manutenção do cliente, a gente vai acabar falhando em todos esses pontos, né? Não tem como a gente ter tudo isso bem alinhado com os clientes, a gente não realmente não pensar e não focar nisso tudo. Na mudança, por exemplo, se a gente muda toda hora do pessoal de comercial que vai atender esse cliente e ele não acaba não confiando em ninguém, né? Porque toda hora muda, ninguém nem conhece ele, largam lá uma pessoa que nunca teve contato com ninguém do cliente, enfim. Então aí é tudo questão também de organização, né, da nossa empresa e da gente focar em tentar o máximo possível evitar todos esses motivos que levam à rotatividade dos nossos clientes. E aí aqui a gente tem um gráficozinho de taxa anual de rotatividade, né? Então, realmente, aqui a gente tem três grandes grupos que a gente chama, né? E aqui tem os adopters, que eles realmente têm uma alta rotatividade, e os que já. E aí é um ciclo, né? A fase que está cada cliente, e o cliente que já está numa fase mais estável, que realmente já está com a gente há mais tempo, a taxa de rotatividade dele é menor. Né? E aí o seu foco não é só em não perder a rotatividade desse cliente, mas é também em expandir esse relacionamento, né? Em otimizar. Então, existem vários grupos de clientes, é isso que a gente quer mostrar para vocês. O grupo de adopters, você vai ter que simplesmente focar em não perder ele. Né? Então, é aquele cliente que você sente que você pode perder, ele não está tão satisfeito, você fez alguma ação para saber, enfim, como está a felicidade do cliente e ele não está tão feliz, então você precisa fazer ações com esse grupo para não perdê-lo, né? Porque você está perto realmente dessa perda.
Existe o grupo intermediário, que pode tanto ir para cima quanto para baixo, né? Ele pode tanto virar um cliente que pode ser perdido rapidamente, quanto um cliente que realmente está mais fiel à sua empresa, à sua marca. Então, aí, com eles, você simplesmente tem que fazer ações para que você consiga levá-los, claro, né, a ser um cliente expansor, que consiga realmente levar para esse grupo que é mais estável, que realmente está mais fiel a você. Né? E com esse grupo, pessoal, dos clientes que está realmente bastante feliz, então, por exemplo, você sabe quais são seus clientes, são seus expansores, entre aspas, né? São seus clientes que realmente estão contentes, você sabe que eles falam bem de você, você fez alguma ação, alguma campanha para saber como está a felicidade dos clientes. E a nota deles, se eu não me engano, é de 9 a 10, né? No Net Promoter Score, por exemplo, tem essa régua de 0 a 6, de 6 a 9, 9 e 9 a 10, se eu não me engano, tá? E aí esses daqui são realmente o grupo que está muito feliz, por isso que ele é um grupo menor também, porque é um desafio conseguir um cliente, né, assim, que realmente consiga ser um embaixador da sua marca. E aí, a gente, com esse grupo, a gente precisa otimizar, né? Então, não só se certificar de que a gente não vai perdê-lo, mas também fazer um caso de sucesso com ele, ter um relacionamento diferenciado, focar na expansão, né, desse cliente. Então, checar como que tá, se ele precisa de alguma otimização na solução, ou se tem alguma outra solução sua que pode ajudar esse cliente, tá? Então, tudo isso, cada grupo a gente trata de uma maneira, tá? Mesmo dentro dos nossos clientes, é importante a gente saber qual a fase que cada grupo de clientes está, para a gente também agir a partir daí, tá? Então, mais uma vez, né, agora não com o mercado todo, não com os prospects, mas também com os nossos clientes. Segmentar, né, pegar grupos com similaridades, que nada mais é do que esse caso, grupos com similaridades, né, a taxa de perda é maior, ele não está contente, o outro está em dúvida e o outro grupo está contente. Então, mais uma vez, a gente segmenta para depois levar a mensagem. Né, e a mensagem vai estar de acordo, ou a mensagem, ou o nosso posicionamento vai estar realmente de acordo com aquele grupo. Né? Então, para tudo, tá, pessoal? Para todos os tipos de comunicação, a gente tem recomendado bastante esse foco, essa segmentação, tá bom? E, Suzane, sim, a gente vai disponibilizar o PPT e a gravação da sessão, tá bom? Fica no nosso Jam. Se você não encontrar, enfim, qualquer dúvida, pode me avisar que eu te ajudo nisso daí, tá bom? Mas a gente deve disponibilizar segunda, terça-feira, tá? E aqui, pessoal, aqui a gente realmente mostra que os clientes podem sair facilmente, né? Então, mais uma vez, a gente bate na tecla da transparência, da confiança, para depois a gente conseguir essa fidelização e, consequentemente, o lucro. Né? E o lucro, ele não vem só por causa desse cliente, por ele fazer uma subscrição ou o que seja. Né? Se ele for um cliente que tem um contrato de uma solução em nuvem e precisa fazer a renovação disso, mas não se limita ao cliente em si. Tá? Como a gente comentou, nenhum marketing, nenhuma ferramenta é mais poderosa do que um cliente falando bem de você. Então, o lucro, ele não se restringe só a esse cliente, mas ele é realmente exponencial. O quanto você consegue de confiança, né, realmente do mercado, colocando lá um cliente seu, falando bem de você, falando que confia, que, enfim, que teve esse seu suporte. Então, além de você conseguir, né, o lucro por conta desse cliente, você consegue a ferramenta mais poderosa de todas, que é o cliente falando por você, tá? E aqui, pessoal, tem um mapinha, mais uma vez com o ciclo. O ciclo é para que vocês não esqueçam que não é mais um funil, é um ciclo, né? Ele está na apresentação inteira. Mas é realmente aqui a gente fala um pouquinho sobre entregar realmente um conteúdo valioso para essa nossa nova viagem, nova jornada do comprador, tá? E aqui é importante que a gente segmente,
antes de tudo, e que entenda em qual fase ele está, para que a gente entregue a mensagem, o tipo de campanha adequado para cada fase, tá? Então, é realmente a gente estabelecer métricas para saber se a gente está conseguindo ir bem em cada uma dessas fases, tá? E, enfim, a partir daí, ou a gente faz alguma alteração, algum ajuste. As campanhas de marketing digital, principalmente, elas. A gente tem muitos casos, né? Até a gente mesmo, ou com parceiro nosso, que a gente faz um teste, né? Então, por exemplo, a gente começa. A gente vai fazer uma campanha de conscientização dessa solução. A gente começa utilizando Facebook, LinkedIn, e o que seja, Twitter, Instagram, não importa. A gente começa, a gente escolhe lá as ferramentas e aí a gente consegue fazer esse acompanhamento de resultado, né? A gente checa como que está a taxa de abertura, como que está, se a gente está recebendo leads, contatos a partir de lá, e a gente consegue fazer uma comparação, né, entre as ferramentas, e no fim a gente foca, né, para o restante da campanha ou para as próximas, a gente foca principalmente naquelas que a gente teve um bom resultado. Então, mais uma vez, é mais um benefício do marketing digital e das nossas ações no meio online, é que a gente tem esse reporte, essa visibilidade de maneira um pouquinho mais concreta do que se a gente tivesse numa ação física, tá? E, mais uma vez, não tentar também abranger tudo ao mesmo tempo, né? Então, além de segmentar o seu cliente, o perfil do seu cliente, é importante segmentar também em qual fase ele vai estar, né? Para que você consiga realmente ajustar a sua mensagem de acordo com a fase que ele está, né? Que afinal não é a mesma. Se a gente está trabalhando na exploração ainda na fase inicial, não é a mesma mensagem ou a mesma ação que a gente vai fazer quando o cliente já estiver praticamente fechando a venda, tá? Então, mais uma vez, focar e realmente estar mais próximo da necessidade dele naquele momento, tá? Então, aqui, pessoal, eu coloquei algumas dicas de como a gente pode minimizar a rotatividade dos nossos clientes. E, em primeiro lugar, é a gente identificar, entender muito bem esse cliente, tá? Então, é um fato incontestável, né? Mas serve também para toda a nossa clientela, B2B, B2C, enfim. As pessoas querem ser bem atendidas. Elas querem perceber que as pessoas se importam, né? Então, não quer se sentir esquecido ou se sentir um número, né? Isso seja em qual meio for. Então, é simples assim. Não adianta a gente olhar para o nosso cliente como um número, né? É importante a gente perceber as particularidades desse cliente, as necessidades específicas dele e, dessa forma, oferecer um programa de relacionamento que eles realmente se identifiquem. Uma coisa que faça sentido para a realidade desse seu cliente e, principalmente, uma coisa que eles possam participar, que esteja perto da realidade deles, né? Então, se for fazer um programa de relacionamento, fazer uma coisa que seja realmente bem democrática e que seja de fácil adesão desse cliente. Entender a realidade dele e até onde ele pode ir, né, em linhas gerais, que é muito importante. E, pessoal, em segundo lugar, oferecer programas de fidelidade. Então, uma forma muito eficiente do relacionamento B2B, né, o relacionamento business to business, que é o nosso mercado, nosso negócio, é recompensar os clientes que a gente compra com bastante frequência. Então, o que isso quer dizer? Coisas simples como a cada 5 pedidos, ou você ganha um, ou você ganha uma visita, você, enfim, aí o que vocês preferirem, mas já pode contribuir bastante para a preferência desse nosso público, tá? Desses nossos clientes. E outra forma, por exemplo, de programa de fidelidade é oferecer alguma informação privilegiada. Então, está chegando alguma solução nova, né? Você está com alguma novidade ou alguma nova maneira de fazer o que você fazia antes, que estava, enfim, não estava contentando 100% seus clientes. Então, deixe esses principais clientes conhecerem isso antes, comprarem isso antes, um lote adiantado, né? Enfim, para que eles recebam antes dos demais, para que eles realmente percebam o quanto você valoriza eles, tá? Isso daí, além de ser uma vantagem competitiva para o cliente em si, você vai garantir
uma venda e garantir que você saiba como está essa sua solução, esse seu produto, antes mesmo de divulgar, enfim, de maneira um pouco mais massiva, tá? E, pessoal, em terceiro lugar, não esquecer dos clientes inativos, tá? Que eu sei que praticamente todos nós temos esses clientes inativos que estão lá dormindo, mas são nossos clientes. E trabalhar na manutenção desses antigos compradores é também extremamente importante para o seu negócio, tá? Na maioria das empresas, pessoal, os clientes que consumiam regularmente podem simplesmente sumir, deixando uma dúvida do que aconteceu. A gente realmente, se não for atrás, a gente não vai saber o que aconteceu, ele simplesmente sumiu. E é isso que realmente representa essa inatividade dele, né? Ele sumiu e ele está inativo, a gente não contatou e vice-versa, ele também não contatou mais a gente e ele está lá simplesmente dormindo, tá? Se esse for o caso, a nossa dica, realmente assim, uma boa prática nesse caso é tentar retomar o contato com esses antigos clientes, tentar antes de tudo descobrir o motivo dessa inatividade, saber se ele está usando a sua solução ou saber se ele tem outra necessidade, por isso que ele deixou um pouco de lado. É tentar entender antes de tudo o seu cliente, né? O que está acontecendo, o que aconteceu para ele largar e como que você pode mudar esse cenário, tá? Então pode ser que o produto não tenha atendido a expectativa, pode ser que a implementação não tenha dado certo, o valor também de manutenção estava muito alto, precisava de mais funcionários e não conseguia bancar. Enfim, aí também é muito caso a caso, né? Mas descobrindo o motivo, você vai poder realmente trabalhar na reativação desse cliente, na reativação desse contrato, desse contato com o cliente, de fato. Então, é uma dica para que vocês consigam maximizar esses clientes inativos, tá? Consiga trazê-los de volta à sua empresa, a um cliente realmente contente e ativo. E aqui, pessoal, em quarto lugar, é acompanhar as interações dos clientes ao longo do tempo. E o que isso quer dizer? O que os clientes estão comprando? Quando eles estão comprando? Quanto eles estão comprando? Né? Então, identificar padrões que possam servir de auxílio para a gente no desenvolvimento e no planejamento de uma oferta que realmente esteja alinhada ao plano de negócio da empresa e que abra novas oportunidades. Então, o elemento estratégico, que é o diferencial nesse tipo de fidelização, ele envolve conhecer a fundo os padrões de compra e as preferências do seu consumidor PJ, né, do seu consumidor B2B. Tá? Então, é realmente, mais uma vez, acompanhar, interagir e entender o seu cliente. Tá? E aqui, por fim, garantir que você está atingindo os seus objetivos. E como que a gente consegue garantir? Estabelecendo métricas, tá, gente? E isso não só para garantir o que a gente comenta aqui, mas para qualquer coisa. É importante a gente estabelecer algumas métricas antes para que a gente possa mensurar se aquilo teve sucesso ou se aquilo não teve, se aquilo está indo bacana, está indo legal ou não. Então, sempre estabelecer essas métricas, que o Net Promoter Score que eu comentei com vocês é um tipo de métrica muito importante para isso, né, para saber como está a felicidade do seu cliente. Então, é um plano de mensuração realmente eficaz e não precisa ser um plano de mensuração muito grande, tá? Uma coisa não está relacionada à outra. Então, o Net Promoter Score, por exemplo, que eu comentei, é uma questão, tá? Então, o cliente responde isso em 10 segundos. E não precisa ser uma coisa super complexa, que você precise de uma equipe para analisar resultado, consiga tabular esses resultados. Não é isso. Tá? Você consegue, de maneira bem simples, estabelecer uma métrica. É importante para que você consiga realmente medir essa frequência de compra ou medir a felicidade do cliente, medir o quanto você está conseguindo manter o seu cliente. Tá? Então, aí depende do caso, do que você quer medir. A ideia é que pelo menos comece tentando estabelecer uma métrica e mensurando de alguma maneira
com alguma dessas métricas, o Net Promoter Score é uma, como eu comentei, para que você tenha esse cenário desenhado, tá? E essa sessão, pessoal, do Net Promoter Score, para quem não tem assistido, está disponível lá no Jam também, tá? Então, para quem não assistiu, para quem não teve acesso a esse conteúdo, está lá disponibilizada a gravação e o PPT também está na parte de conteúdo, tá? Caso alguém não encontre, como eu falei, podem entrar em contato que a gente ajuda vocês sem nenhum problema, tá bom? E, pessoal, sintetizando essa questão do cliente, né, a gente diz que atualmente é a era do cliente, né, não é mais nem o cliente no centro, mas é a era do cliente, é muito além do cliente no centro, né? Então, o cliente hoje é rei, o cliente hoje é quem manda, tudo que a gente faz é focado no nosso cliente, tá? E as empresas realmente que entendem isso, elas têm tido resultados melhores, e, como diz aqui, elas que têm sobrevivido, né? As que vão sobreviver no futuro são as empresas que realmente focarem totalmente no seu cliente e não na geração, no número ou em você, como você acha que deve ser feito, mas focar no que o seu cliente prefere que seja feito, tá? Então, é realmente ter o foco nele, pensar que a gente tem, se a gente fizer, por exemplo, tem alguns artigos que falam sobre isso de maneira mais detalhada, né? E aí que a gente encontrou que não é mais só o cliente no foco, mas que é o cliente, assim, que a era dele, porque é o cliente realmente que manda em tudo, tá? Então, todas as nossas ações, seja de pré-venda, seja de pós, tá? É sempre, antes de tudo, focar no cliente, tá? E aqui, pessoal, algumas próximas etapas para fortalecer esse ciclo de vida do cliente, tá? Então, identificar quais são as lacunas, como que a gente pode otimizar esse cliente com alguma solução nova ou de alguma maneira deixar a experiência dele melhor, tá? Medir sempre, tá? Não deixar de medir a satisfação, como que tá. E o ciclo de vida do cliente, ele nunca acaba, tá? Então, é sempre importante a gente pensar nisso. Não é porque ele é um cliente feliz que ele deve ser abandonado para a gente resolver o problema do cliente infeliz, tá? Se ele é um cliente feliz, é tão importante quanto que a gente consiga mantê-lo feliz para que ele seja não só uma pessoa, uma empresa, enfim, que vai renovar o contrato, mas que ele seja alguém que fale por nós, né? Que seja um embaixador, que a gente chama, da nossa empresa, né? Da nossa marca. Então, aí a gente consegue fazer essa otimização, mas para isso a gente tem que realmente manter esse relacionamento com eles, tá? Não esquecer porque ele está muito feliz, então não tem um problema, né? A gente não trabalha mais na base só do problema, mas também, e é muito mais fácil que a gente consiga manter alguém contente do que a gente faça essa conversão de alguém que está infeliz para que essa pessoa esteja feliz, contente, enfim, que seja esse cliente fiel. Né? O mais interessante aqui nesse caso é não perder, principalmente, o cliente que já é fiel atualmente. Tá? Então, pessoal, aqui é uma conclusão, assim, em linhas gerais, o que a gente quer comentar com vocês do que foi dito nessa sessão, né? Que a gente precisa realmente sempre ter isso no radar. Em primeiro lugar, o funil realmente ele está morrendo cada vez mais. O marketing ele constrói um compromisso contínuo, que a gente traduz isso por aquela roda, tá? Começa com aquisição, depois do cliente, depois segmento, de todo esse ciclo de vida do cliente que nunca acaba. Tá? Como eu comentei, não importa se ele está feliz, feliz demais, não precisa de nada, não importa. A gente precisa manter o relacionamento com esse cliente para se assegurar de que ele vai continuar feliz. Tá? E pensar sempre na roda, como eu falei, no dia a dia, às vezes a teoria a gente não segue 100%, claro, a gente sabe, mas quando for fazer um planejamento, enfim, pensar nessa roda, pensar em cada fase, pelo menos conseguir separar cada fase que esse prospect ou que esse cliente está, para que você consiga estabelecer a comunicação mais adequada e que esteja mais de acordo com cada uma dessas fases. Tá? Então, entregar informações, entregar realmente um posicionamento da sua empresa em todos os estágios,
mas em cada estágio a expectativa dessa pessoa é diferente, é distinta. Né? Então, se ele está lá pesquisando entre fornecedores, é muito importante você divulgar um vídeo, um caso de sucesso, para que ele realmente perceba que você é um fornecedor de confiança. Se ele está quase comprando, é importante que você faça algum outro tipo de ação para que você realmente não perca essa oportunidade. Então, que você trabalhe mais na oportunidade em si, né? No posicionamento, por exemplo, deixar bem claro como vai ser essa questão da venda, da instalação, né? Da solução, enfim. Então, é importante pensar em cada uma das etapas, né? Para que a gente consiga realmente atingir exatamente aquela pessoa naquela fase. Tá? E eu acho que, em geral, assim, a ideia geral dessa sessão toda é segmentar, né? É trabalhar essa segmentação, esse perfilamento de base, de cliente, de prospect, tá? É a gente conseguir realmente trabalhar muito mais focado, de maneira menos generalista e muito mais focada naquela pessoa e naquela necessidade, tá? E como eu comentei, a gente tem material disponível, a gente tem campanhas disponíveis que estão de acordo com isso, tá? Caso alguém aqui ainda não tenha acesso, ou não conheça, ou enfim, não esteja conseguindo utilizar da melhor maneira a agência virtual do SAP, me enviem um e-mail, tá, pessoal? Ponho vocês em contato com a Jéssica. A Jéssica é a nossa especialista na agência virtual. E lá tem várias campanhas de diversas soluções, com materiais totalmente em português, tá? E temos muitas campanhas já segmentadas. Tá? Então, a gente também tem disponibilizado isso para vocês. Tá? Então, por exemplo, a gente tem uma campanha de Success Factors, micro campanha, que a gente chama, que é focada em indústria. Então, a gente tem uma mensagem específica para cada uma dessas indústrias. Assim, os profissionais de cada indústria vão conseguir se identificar melhor com cada mensagem, né? Que esteja direcionada realmente a ele. Tá? Então, caso alguém ainda não utilize ou esteja com qualquer tipo de problema na agência virtual, me avisem que eu coloco vocês em contato com a Jéssica, caso vocês ainda não a conheçam, não tenham contato dela, para a gente realmente conseguir trabalhar isso da melhor maneira. Tá? A agência virtual é gratuita, todos vocês têm acesso. Quem tem acesso ao Partner Ed tem acesso à agência virtual. E na agência virtual tem várias campanhas, você tem acesso a ferramentas de criação de e-mail, de landing page, de web banner, tem material interno de posicionamento para sua equipe de vendas. Então, dependendo da campanha, tem um tipo de material, mas no geral a gente tem bastante coisa, e mesmo em português. Tá? Então, a gente recomenda bastante que vocês usem a agência virtual, mesmo que vocês não tenham essa verba agora, enfim, tem muita coisa lá que você consegue fazer de maneira totalmente gratuita. Tá? Isso já faz parte da parceria de vocês com a SAP. Tá? E, pessoal, por fim, não sei se vocês estão recebendo um e-mail que a gente tem mandado para vocês do ciclo de vida do cliente. Eu vou passar para vocês o link, acho que eu tenho o link aqui fácil. Eu vou passar para vocês o link dessa, é uma landing page que ela fala do novo ciclo do nosso cliente. Eu estou colocando aqui no chat, tá, pessoal? Que é um microsite. E lá tem toda a roda, né, essa nova roda, que antes era um funil, agora virou uma roda. E tem falando um pouquinho mais sobre cada fase, tem alguns vídeos também da transformação digital. Então, é uma landing que abrange todos esses assuntos, tá? Que a gente fez especificamente para isso, para que vocês tenham um repositório realmente de dicas, de conteúdo, desse nosso novo modelo, né, de cliente, de acordo com o novo posicionamento que a gente acha que deve ser feito para ter sucesso com esses clientes. Tá? Então, esse daqui é o site para acessar. Caso alguém tenha algum problema, também me avise. Mas acho que está funcionando, está tudo certinho. Tá? A gente tem enviado alguns e-mails para vocês sobre esse tema. Então, de toda maneira, a gente recomenda que acessem. Não é uma teoria muito grande, nada disso. É mais para que tenham os highlights desse novo modelo, desse ciclo. Tá? E, pessoal, por hoje é basicamente isso que a gente queria passar para vocês. Tá? Como sempre, caso vocês tenham alguma dúvida, sugestão, comentário, podem ficar à vontade, podem ou me mandar um e-mail ou entrar no Jam, tá? A gente está à disposição.
E obrigada pela participação de todos. Espero que vocês tenham gostado da sessão, do nosso conteúdo. E a gente está à disposição para qualquer coisa, tá bom? Nesse meio tempo. A gente vai ter um próximo treinamento em agosto agora. Então, agora em julho, a gente abordou os temas de marketing digital. Se vocês quiserem mais alguma informação, mais algum conteúdo, como eu falei, a gente está à disposição, podem ficar à vontade, tá? A gente está aqui para isso, tá bom? Para ajudá-los, para a gente juntos, né? Nós, SAP, que também ninguém aqui é expert 100%, a gente está movendo cada vez mais para isso que a gente passa para vocês, né? Mas é tudo realmente um trabalho em conjunto, nosso e de vocês, tá bom? Então, pessoal, mais uma vez, obrigada. Que tenham uma boa sexta-feira. E a gente vai se falando. Eu vou disponibilizar isso daqui no Jam, tá? Qualquer dúvida, problema de acesso, Jam, agência virtual, que seja, que esse microsite do ciclo do consumidor, podem me contatar e a gente vai se falando, tá bom? Obrigada mais uma vez e um abraço a todos. Obrigada pela participação, tá bom? Bom final de semana para você também, Cono, para todo mundo. Obrigada, pessoal. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada.